abençoado nesta manhã. Amanda, eu vou pedir um seu, acho que está faltando, está muito bom aqui. Amém. Cada voz tem um não sei o que, né? Mas cada voz, cada um se escuta de uma forma. Bom, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante assim a sua mão. Tem alguém que nos visita pela primeira ou segunda vez? Bom, estamos em família, então cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, um aperto de mão, diga quão bom é vê-lo nesse lugar. Amém, estamos em família, já nos cumprimentamos, já falamos do amor de Deus, já ceamos. Muito bom estarmos em comunhão como família, num momento tão singular da liturgia da igreja, um momento memorial, onde faremos o completo significado, a amplitude total. Um dia nós estaremos lá na ceia, nas bodas do Cordeiro. Queridos, olha, a igreja que for arrebatada, ela participará das bodas do Cordeiro, estará com Cristo. Lá algumas coisas acontecerão, além da ceia, teremos julgamento de Cristo, julgamento da igreja, o tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas. Mas enquanto isso, nesse período todo, aqui na terra será um período de grande tribulação, como estamos estudando aqui em escatologia, sempre às 9 horas da manhã, todo domingo. Mas nós estaremos nas bodas do Cordeiro, estaremos ali ceando com o Senhor, e as nossas obras também serão julgadas, não para salvação ou condenação, porque quem está lá já está salvo, mas sim para receber galardão, recompensa. Nós seremos galardoados sobre aquilo que nós fizemos nesta terra. Então a sua obra sim será recompensada, não para fins de salvação, mas para fins de galardão. Pastor, para que serve o galardão? Existe algo que nós estamos estudando escatologia, chamado reino milenar. E no reino milenar, nossos galardões, nossas recompensas que recebemos de Cristo, elas serão operadas nesse milênio. E aí, grandes coisas, grandes obras, grandes funções teremos na terra. A igreja terá uma função na terra durante esses 1000 anos, sobre aquilo que ela fez na terra enquanto estávamos aqui, como enquanto nós estamos aqui. Amém, igreja? Glória a Deus. Bom, nesta manhã eu tenho conversado muito com os pastores, com o missionário. Nós temos conversado sobre temas a serem pregados e que Deus tem colocado no meu coração de uma forma muito intensa sobre santificação. Então é sobre esse tema que eu quero continuar. Eu sei que domingo de manhã, domingo passado foi pregado sobre isso, uma palavra abençoada. O assunto não se esgota por si só, o assunto é inesgotável. E sobre isso caminhamos na terra, amém? Claro, a graça fundamental em nossas vidas, mas sem santificação, essa graça se torna inócua. Então eu quero convidá-los, por gentileza, abram as vossas Bíblias. No livro de Ezequiel, tem Ezequiel na Bíblia, gente? Ezequiel, capítulo de número 44. Ezequiel 44, lá no Antigo Testamento. Por favor, dê um pulinho aí para trás na sua Bíblia. Você que estava em 1 Coríntios. Vamos lá para Ezequiel, capítulo de número 44. Todos já acharam o capítulo 44? Amém ou não amém? Vá para o 48 então. Ezequiel 48, versículo 11, você, em achando, por gentileza, coloque-se de pé. Ezequiel 48, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? Eu quero pedir só a gentileza dos amados irmãos, se por acaso, por alguma ocasião, você queira ir no banheiro, claro, aí eu peço a gentileza de aproveitar o momento agora. Durante a pregação, por favor, mantenham-se sentados, ouvindo a palavra de Deus. Nós sabemos que qualquer distração tira o foco da mensagem. Obviamente, se você tiver algum fato de força maior, obviamente, por favor, fique à vontade a ir ao banheiro. Mas durante a ministração da palavra, eu peço aos irmãos a gentileza de permanecerem sentados, ouvindo a mensagem, ok? Ezequiel, capítulo 48, versículo 11, diz assim: será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadoque, que cumpriram seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus,
nós o exaltamos, meu Pai, nós o glorificamos. Meu Pai, participamos da ceia. Deus, rememoramos o que Tu fizeste por nós na cruz há mais de 2000 anos atrás. Deus, e quando olhamos para a cruz, Senhor, nos constrange esse amor. Que preço foi pago, que doação foi dada, que morte, a pior morte que um ser humano pode experimentar, foi experimentada por Cristo. Deus, que doação, que amor. E esse amor verdadeiramente nos constrange e traz sobre nós uma responsabilidade maior ainda. Porque o que foi feito por nós, meu Pai, sem merecermos, sem pagarmos nada, sem estarmos lá, e nós éramos e somos os culpados, porque foram os nossos pecados que levaram Cristo para a cruz. Mas ninguém matou o Cristo, pelo contrário, Cristo se doou. Ninguém tira a sua vida, Ele a dá, como a palavra nos ensina. Deus, mas sobre tudo isso há uma responsabilidade imensa sobre a igreja. Deus, e nós queremos nos colocar diante de Ti, sabedores do Teu amor, sabedores do Teu perdão, sabedores, meu Pai, que há um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Sabemos que não há pecado ou culpa que Tu não venhas nos perdoar. Sabemos que se nós confessarmos nossos pecados, nós temos sim perdão em Ti. Nós sabemos de tudo isso, Senhor. Mas de forma alguma isso pode ser álibi para nos esquecermos e andarmos de qualquer forma. Então eu te peço em nome de Jesus nesta noite, meu Pai, nesta manhã. Deus, continua a falar conosco, como Tu já tens falado em meus louvores, em minha ceia. Continua a falar conosco, meu Pai, e usa-me. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Amém, igreja. Glória a Deus. Eu quero, desse texto, meus amados, eu quero extrair o versículo 11 de uma forma bem rápida, só a parte A que diz: será para os sacerdotes santificados. Parece uma redundância, porque do sacerdote se espera a santificação. Mas Deus, através do profeta Ezequiel, e Ezequiel aqui no momento, lembre-se do capítulo 37, onde Ezequiel vai trazer o vale de ossos secos. Israel estava agora no cativeiro, 70 anos na Babilônia, e Deus usa Ezequiel para profetizar um novo tempo, os ossos que dariam vida novamente, os músculos teriam vida novamente, os ligamentos teriam vida novamente, ou seja, um novo povo nasceria, uma nova esperança para Israel. Isso era o vale de ossos secos, quando Deus o usa para profetizar. Depois vem os demais capítulos, são capítulos proféticos, são capítulos, na maioria, até milenares, do reino milenar que eu falei no introito da pregação. Mas o certo é que nesse versículo 11, além de apontar para o milênio, ele traz também algo bem contemporâneo da época, bem certo e bem pontual do que estava acontecendo, um sacerdote chamado Zadok, algo que muda a estrutura do sacerdócio de Israel. O sacerdócio de Israel que estava em pecado, estava desviado, o versículo 11 descreve tudo isso, mas uma linhagem dos filhos de Zadok se destaca. Essa linha sacerdotal realmente chama a atenção de Deus, chama a atenção dos olhos de Deus, e é sobre isso que eu quero ministrar nesta manhã. Queridos, durante muito tempo, alguns meses, nós pregamos aqui bastante sobre graça. Quem se recorda disso, levanta a mão. E continuaremos pregando sobre a graça. E o nosso cuidado, nós, enquanto pastores, missionários, era sempre que a graça não ficasse ou não fosse adotada como um álibi para eu viver de qualquer forma. Paulo teve esse cuidado também, quando ele falou em 2 Coríntios, ele vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou? Aí ele faz uma pergunta retórica. O que faremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não! Por favor! Então, Paulo já tinha esse cuidado, a igreja tem esse cuidado. Por que eu reafirmo isso, queridos? Para nossa tristeza, hoje existem igrejas que não pregam mais o Antigo Testamento. Só pregam um novo. Porque disse que o Antigo passou e tudo está acabado. Eu só tenho que pregar um novo agora. Pois bem, então rasguemos as palavras de Cristo, quando usa Isaías, quando ele entra na sinagoga, e a primeira coisa que ele faz é pegar o livro de Isaías e ler o capítulo 61 e fala, hoje se cumprem as escrituras. Rasguemos a carta aos Hebreus, que é um grande diploma sobre o cumprimento do Antigo no Novo Testamento. Estamos vivendo tempos difíceis e a igreja, durante muito tempo, ela ficou sempre nos extremos. Pecou, rejeita ele, expulsa da igreja. Hoje o extremo pecou,
a graça de Deus vai te alcançar, não tem problema, continue ficando assim. E aí entra uma certa libertinagem dentro da graça, são os extremos que não podem ocorrer. Meus amados, a graça de Deus, Tito, capítulo 2, versículo 11, vai dizer: porquanto a graça de Deus se manifestou aos homens, se manifestou a todos os homens, salvadora a todos os homens. A graça, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça, ela se manifesta a todos nós, crentes ou não crentes. Ela se manifestou, mas verdadeiramente, essa manifestação, esse fluxo de graça sobre as nossas vidas, só torna efeito, só tem eficácia quando eu a aceito. E Filipenses capítulo 2, também lá para o versículo 11, se eu não me engano, diz: desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, a salvação ela deve ser desenvolvida, e desenvolver a salvação se chama santificação. Efésios capítulo 8 vai dizer: sem fé, pela graça sois salvos, mediante a... Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a... De quem, gente? Minha, né? Sua, nossa. É o cooperar do homem com a graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a minha fé, a minha postura, o lado humano dentro da salvação. Não é um absurdo que eu estou falando. Existe na salvação o meu querer, o meu desejar. É o mediante a minha fé. E mais, a fé sem obras, ela é santificação. Aí Hebreus 12, 14 vai dizer: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aí Tiago entra numa luta, né, falando sobre a fé sem obras, ela é morta. Sim. Agora, o interessante é, queridos, eu quero que vocês guardem de uma forma muito intensa isso. A graça sem a santificação continua sendo graça. Graça de Deus, manifestada, salvadora a todos os homens. Repito, a graça sem santificação continua sendo a graça. Glória a Deus, que Cristo fez por nós na cruz. Que amor! A santificação, ao contrário, a santificação sem a graça não é nada. As minhas obras, sem entender o que Cristo fez na cruz, não é nada. Pessoas com posturas belíssimas lá fora, posturas que até nos constrangem e são exemplos para nós, coisas que nós não fazemos licitamente e as pessoas lá fora fazem, mas não conhecem Cristo. Pelas nossas obras não seremos salvos. Efésios 2, versículo 8, que eu já li, já mencionei. Ou seja, a graça sem santificação continua sendo graça. Foi o que Deus fez por nós na cruz. Mas a santificação sem a graça não existe. Eu sou santo porque a graça me alcançou. Eu tenho obras de santificação porque a graça me alcançou. Obras lá fora lícitas, pode ser tudo, menos obra de santificação, se eu não entender a graça de Deus por mim na cruz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, meus amados? E sobre tudo isso, nós temos meditado e pregado. Quantos estão se desviando? Quantos pastores caindo? Quantos ministros caindo? Quantos sacerdotes caindo? Quantos homens de Deus que pregavam, que ministravam, que louvavam, que cantavam, que andavam, que pregavam, que evangelizavam, mortos espiritualmente. A mensagem da santificação, ela tem que ser exercitada, meus queridos, sempre. Louvado seja Deus pela graça, e ela é o porquê. O porquê. Porquê com um circunflexo no E. É o motivo de nós estarmos aqui. 2 Coríntios capítulo 6 vai descrever, olha, nós somos cooperadores de Cristo, para que a graça não seja em vão. Você coopera com a graça de Deus. Todos estão entendendo isso? Amém, meus amados? O porquê, a motivação de nós estarmos pregando sobre isso, por si só o tema já seria o bastante, santificação. Mas vivemos tempos difíceis, onde essa temática tem sido colocada de lado, onde essa temática não tem enchido igreja, onde essa temática afasta as pessoas com o reino de Deus, ou melhor dizendo, a vida com Deus é tomada por compromisso. Compromisso. Se você for ver as qualidades dos bispos que Paulo menciona em 1 Timóteo capítulo 3, para os bispos e para os diáconos, meus amados, são 15 que estão ali. Das 15, 14 são comportamentais. Ou seja, dizem respeito a caráter.
A 15ª, uma só, uma delas, apto para ensinar. Hoje, e aí eu me coloco com meia culpa nisso tudo também, porque essa pregação é para mim também. Hoje a pessoa que fala muito bem, que conhece muito a palavra, a pessoa que é extrovertida, que é boa no falar, ela está nos púlpitos pregando e falando de Deus. Hoje em dia, para qualificar um bispo, um diácono, pega-se apenas um ponto das 15 qualificações. Ele é apto para ensinar. Ele fala bem. Ele tem uma lábia boa. Ele convence. Mas o caráter em si, o que é fundamental para estar pregando, para trazer credibilidade naquilo que se prega, meus queridos, é colocado de lado, depois eu vou ver. Aí quando eu vou ver, estoura a bomba. Quando eu vou ver, misericórdia, Senhor, onde estávamos? Para onde estamos indo? Qual tem sido o nosso caminhar? Onde estamos com a nossa visão? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meus amados, sei que a palavra é dura e essa palavra é para mim. É para cada um de nós. Devemos sondar porque no reino de Deus há consequências sobre os nossos atos. Eu gosto muito, não no sentido do que aconteceu, mas no sentido de ensinar a igreja. Números capítulo 14, não precisa abrir, mas os espias vão ver a terra, e a terra mandava leite e mel, a terra era muito boa. 2 deles falam, Josué e Caleb, olha, dá para entrar, a terra é boa. Outros 10, não, há gigantes lá, nós somos como gafanhotos aos olhos, não podemos vencer essa batalha. E aí os 10 convencem todo o povo, e ali o povo realmente cai numa murmuração, o povo cai numa falta de fé. E Deus fala o seguinte, olha, Josué e Caleb, fiquem tranquilos. Eu vou perdoar esse povo. Mas tem uma coisa, desse povo todo, de 20 anos para cima, durante os 40 anos, porque foram 40 dias que eles vigiaram e espiaram a terra. Para cada dia que eles espiaram a terra, 40 dias, se tornará em um ano. Ou seja, 40 anos eles ficarão agora andando pelo deserto. Consequência do ato, primeira. Segunda, geração de 20 anos para cima, todas, paulatinamente, morrerão no deserto. Deus perdoou ou não perdoou? Perdoou ou não perdoou, gente? A Bíblia diz que Deus perdoou. Mas as consequências sobre os seus atos foram e aconteceram. E devem ser disciplinadas. Disciplina é isso, é para fazer discípulo. Em todo tempo, pastor, mas isso é questão do Antigo Testamento, o senhor tem que falar mais do Novo. Queridos, eu sou bombardeado com essas coisas. Acho que eu sou como um para-raio sobre isso. Pastor, mas esse Antigo Testamento nós vemos agora o Novo. Pois bem, tá bom. Paulo, quando aceita Jesus, em Atos capítulo 9, tem um encontro com Cristo. Cristo chega para Paulo, olha, tu, através de Ananias, olha, tu serás aquele que vai pregar aos gentios, você vai levar a palavra até os confins da terra, você vai ser tal. Contudo, tu aprenderás o que é sofrer por mim. Querido, Paulo foi muito cafajeste. Paulo pegava os cristãos e levava-os para serem presos, e atrocidades aconteciam com os cristãos. Tu aprenderás agora o que é sofrer pelo meu nome. Consequências existem sobre os nossos atos, Antigo e Novo Testamento. Nunca vou me esquecer um dia, eu nem comecei a pregar ainda, queridos. Eu nunca vou me esquecer um dia, e eu posso falar isso agora com esse meu querido irmão, meu querido missionário Carlos Eduardo, o meu querido Cadu, que hoje dirige a igreja da comunidade de macacos. E durante muito tempo, sempre andamos juntos, sempre conversamos bastante. Mas teve um período na nossa igreja, quando estávamos ainda no antigo templo, que nós fomos bombardeados com uma seita chamada Adventista do Sétimo Dia. Pastor, é seita? Sim, é seita. Pastor, por que é seita? Que susto. Meu Deus, o que é isso? Obviamente não poderia esgotar o assunto, mas um dos pontos basilares do Adventismo é dizer que a guarda do sábado é pré-condição para a salvação. Isso é uma anátema, uma maldição. Ou seja, se você não guarda o sábado, você não é salvo. Meu amigo, quer guardar o sábado? Guarda. Quer guardar a segunda? Guarda. A terça? Guarda. Não fale que isso é pré-condição para ser salvo, porque isso é anátema, isso é uma maldição, isso não provém de Deus. Entre tantos outros erros e falhas nessa doutrina. Mas o certo é que pessoas se infiltraram na igreja de uma forma muito intensa, poucos sabem disso. Eu me lembro de o pastor Luiz Antônio um dia na sala lá em cima da igreja, e o pastor adventista foi na nossa igreja conversar conosco. E sentamos numa grande mesa, e foi bom para
amadurecer, mas falta de conhecimento bíblico nosso, porque não é pelo muito falar. E Paulo já diz isso, olha, uns vão crer em dias, outros em meses, outros em festas. Olha, isso tudo é perda de tempo. Então, perdemos tempo ali. Certo é. Ninguém saiu com a verdade, porque cada um já tinha a sua estabelecida e ninguém queria ser convencido. E pois bem, mas sobre tudo isso ficou em nós, eu e o pastor Antônio nem era de Vila Isabel, era da sede, mas como nós sempre ministramos sobre seitas e heresias, ele estava comigo nesse dia. E mais de uma coisa me ficou assim preocupado, porque o missionário Carlos Eduardo, que hoje dirige a comunidade de macacos, na época era o líder dos jovens. E ele estava nessa mesa. E ele viu os dois lados. E a minha preocupação é, meu Deus, primeiro, não era para ele estar aqui. Segunda, como vai ficar a cabeça dele depois disso? E, meus queridos, graças a Deus, um jovem muito, muito conhecedor da palavra e confiava na sua liderança, mas, mesmo assim, nunca vou me esquecer de um dia que fui na casa dele, fomos numa praça, em frente à sua casa, e... Por que eu estou falando tanto do Cadu, né, gente? Será que é porque ele vai se casar agora? Meu Deus, estou com o Cadu na cabeça. Mas estava naquela praça, sentado, e a gente estava conversando sobre a Bíblia, muito sobre esse tema, sobre lei e graça. Aí, há um flash de Deus na minha cabeça, e eu lendo sobre Hebreus, se não me engano, capítulo 10, que fala sobre a lei era a sombra daquilo que haveria de vir. E aí eu olho para uma sombra assim no meu lado, eu falo, Cadu, por favor, não olhe para trás, mas aquela sombra é de quê? Ah, pastor, parece ser um poste. É muito parecido, Cadu, com um poste, realmente. Mas só que, olha lá para trás, é uma árvore, Cadu. Ô, pastor, mas era difícil ver pela sombra e identificar o que é. É difícil. Em outras palavras, é o que está em Hebreus capítulo 10. A lei é sombra. A lei eu tinha um reflexo do que era. A graça é olhar para a árvore e entender o que é. Mas nem por isso a lei se perdeu. Pelo contrário, ela se completou em Cristo. Agora eu não preciso olhar mais a sombra. Agora eu vejo realmente o objeto da qual a sombra é. Amém, igreja? Deu para entender isso? Hoje eu vejo a árvore, hoje eu tenho certeza do que é. Hoje eu não tenho mais ou menos dúvidas de que não vejo sombra, hoje eu vejo a verdade, o reflexo daquele objeto que é. Hoje eu tenho a graça, hoje eu conheço Cristo. Quando a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, meu Deus, não vou pregar, hein? Quando eu digo em Romanos capítulo 10 que o fim da lei é Cristo, muitos entendem-se o fim da lei apenas como acabou, findou-se. Existe no direito uma chamada lei no tempo, né? Lei que foi criada para determinado tempo específico. Eu vejo a lei mosaica assim, uma lei que foi criada com um tempo de início e de fim. São leis que são criadas para determinados aspectos, por exemplo, um tempo de guerra, cria-se uma lei específica para aquele momento. Intervenção agora militar no estado de Rio de Janeiro, cria-se uma lei específica para aquilo. Ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Eu vejo a lei assim, mas quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, é mais do que o final. É a finalidade, o fim, a finalidade da lei é Cristo. Foi apontar para Cristo, foi descrever o que é pecado como aio. Gálatas vai dizer isso, aio era aquele escravo que levava os filhos dos seus senhores para a escola, por exemplo. Então, era um aio, a lei foi o aio, foi o ligamento até Cristo. Meus queridos, hoje, em Cristo, nós temos todas as coisas, amém? Mas nós pregamos o antigo com uma visão cristocêntrica, Cristo inserido, Cristo tirando a sombra e olhando para a árvore. Hoje eu prego o antigo, mas não olho para a sombra, eu olho para a árvore. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós temos toda essa competência e hoje nós pregamos assim. Mas o sacerdócio tem se perdido. Israel se perdeu, queridos. Israel se perdeu no seu sacerdócio, os sacerdotes se corromperam. E eu ouso afirmar algo, ouso não, está na Bíblia. Mas Deus sempre quis um sacerdócio universal. Deus nunca contou com um homem só. Deus nunca quis uma tribo só para estar diante dele. Deus sempre quis um sacerdócio universal. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, lá em Êxodo. A gente vai passear bastante na Bíblia hoje. Quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. Êxodo capítulo 19. Êxodo 19, versículo de número 5. Escrito de Moisés, segundo livro do Pentateuco, capítulo 19, versículo 5. Todos acharam, amém?
O versículo 5 diz assim, de Êxodo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é, vós me sereis reino de... Para aqui, queridos. Vós era todo o povo. Deus não tinha a tribo de Levi apenas. Deus tinha o povo todo para ser sacerdócio, para ministrarem diante de Deus, para se chegarem até Deus. A Bíblia diz, vós me sereis reino de sacerdotes. Todos reinarão como sacerdotes. Deus não tinha uma tribo especial. Deus não tinha uma pessoa especial. Deus não tinha uma família, como exemplo de Arão, especial. O ideal de Deus, a ideologia de Deus, o sonho de Deus é que todos se achegassem a Deus com autoridade como sacerdotes. Pule agora na sua Bíblia, um grande pulo. Vá lá no Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Agora já é Pedro, já falando para a igreja. Olha o que diz 1 Pedro 2, versículo 9. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Ainda estou ouvindo som de folhas. Não estou olhando, gente, fica tranquilo, continua olhando, continua mexendo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim, vós, porém, igreja, sois raça eleita, sacerdócio real. Não mudou no antigo nem no novo. O ideal de Deus, durante a caminhada que sofreu algumas coisas, algumas mudanças, mas o ideal de Deus, lá no Antigo Testamento, já em Êxodo, sacerdócio real. Mesmo reino de sacerdote, agora também sacerdócio real. A igreja é sacerdote. Hoje não existe o pastor que vai se achegar a Deus pela igreja, não. Hoje eu e você nos achegamos a Deus com toda a autoridade, com toda a liberdade. Não tem diferença nenhuma. Ah, vou pedir para o pastor orar por mim, porque a oração do pastor é forte. Queridos, a sua é tão quanto a minha. Amém? Nós todos somos sacerdotes. O ideal de Deus se cumpre em Cristo Jesus. Mas no decorrer da história, na caminhada, queridos, algo acontece. Algo acontece. E eu quero entrar nas escrituras sobre esse texto. Deuteronômio, volta lá para o Antigo Testamento. Pastor, prega sobre o Antigo, eu vou pregar sobre os dois. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8. É o quinto livro do Antigo Testamento, último da Torá, ou Pentateuco, ou Tanar, o quinto livro do Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8, você que achou, diga achei. Versículo 8 diz assim, por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de, guarda isso, queridos. Uma tribo foi separada. Uma tribo dentre as 12 foi destacada para o sacerdócio. Ou melhor, para ministrar nas coisas sagradas. Depois a gente vai entender que todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Porque o sacerdócio vinha da linhagem de Arão. Então, um dos filhos de... Uma das genealogias de Levi, filho de Arão, depois de Arão, depois Arão. Mas eu não vou ficar falando de muitos nomes, porque senão pode trazer confusão para a igreja. Mas a tribo de Levi foi destacada. Dentre as 12, dentro do povo, lembre-se que o ideal de Deus era o sacerdote, reino de sacerdote, o povo todo seria formado por sacerdotes. Mas agora, por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi. Que tempo é esse? Queridos, Deuteronômio é um livro de rememorância de todos os 4 livros anteriores. Deuteronômio, na Septuaginta, na versão grega, Deuteronômio quer dizer segunda lei. É como se Deuteronômio fosse a repetição, com alguns detalhes a mais, sobre tudo que aconteceram nos 4 livros anteriores. Assim é o livro de Deuteronômio, e claro, com algumas coisas que não existiam nos 4, mas são apontadas ali. Mas o certo é que por esse mesmo tempo, e foi um tempo muito conturbado, o tempo que a tribo de Levi foi levantada, queridos, eu vou abrir também, eu farei questão de ler com os irmãos, mas foi um tempo de muitas aflições. Foi um tempo onde o povo que foi chamado para ser sacerdote,
lá em Êxodo, como nós já lemos, o povo se desvia de uma forma desenfreada. É um termo bíblico. Abram as vossas Bíblias, por favor, novamente, lá no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32. Vamos passear muito na Bíblia hoje. Êxodo 32, versículo 25. Meus amados, capítulo 32, todos os irmãos já conhecem, é a passagem do bezerro de ouro, onde Arão faz o bezerro de ouro, Moisés está no Monte Sinai, ou no Monte Horebe, naquela cadeia de montanhas, nós não sabemos o ponto exato, mas ali naquela cadeia do Sinai, Moisés sobe ao monte para falar com Deus, Deus revela a ele, dá a ele as tábuas, 2 tábuas, os decálogos, os 10 mandamentos, mas enquanto isso, Moisés demora, ou pelo menos o povo achou que ele estava demorando, e Arão, vendo todo o mover do povo, já começa a murmurar, e Arão começa a fazer o absurdo de montar, de fazer ídolos de ouro, com o ouro todo que tinha sido trazido do Egito, e faz-se ali o bezerro de ouro. E o povo começa a entrar na idolatria, no paganismo, e o versículo 25 diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Queridos, você sabe o que é desenfreado no hebraico? Desenfreado no hebraico é desenfreado, sem freio. Tá? É a mesma coisa, mesma coisa. Mas o interessante é que esse termo vendo Moisés que o povo estava desenfreado, ou seja, meus queridos, eles não tinham fim não. Eles não iam parar. Do bezerro de ouro, talvez montasse um elefante de ouro, e ali ia começar um templo para o bezerro de ouro, e talvez as coisas aumentassem mais e mais. Desenfreados, eles estavam em seus pecados, em suas idolatrias. Aí quando Moisés chega, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Versículo 26. Moisés pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Lembre-se do texto anterior que eu disse? Naquele tempo, esse é o tempo. O tempo da idolatria, o tempo do pecado, o povo se contaminou, as tribos se dispersaram, caíram na idolatria. Aí chega Moisés, na entrada do arraial, ele fala: quem quiser, vem para cá. Quem quiser servir a Deus, vem para cá. Quem não quiser, fique do jeito que está. Siga a sua vida. E quem veio para cá? A tribo de Levi. E nós queremos servir a Deus. Até Arão foi, gente. Olha a graça no Antigo Testamento. Se eu fosse Moisés, Arão, por favor, você fica, querido. Mas a graça, Moisés, claro, Arão, pode vir. Vontade de dar um cascudo nele. Mas entra. A graça de Deus. Mas eu fico imaginando a cara de Moisés vendo Arão. Ah, é Arão. Tu é esperto, cara. Mas nisso tudo, queridos, a tribo de Levi se achega. E ali começa um novo tempo, mas esse novo tempo nunca foi o ideal de Deus. Nunca foi um corpo destacado, nunca foi uma tribo destacada, nunca foi A, B ou C mais santo que o outro. Deus nos chamou como sacerdotes, um reino de sacerdotes. Nós somos sacerdotes, amém, igreja? Glória a Deus. Não é A, B ou C. Não é alguém destacado, não é alguém melhor, não é ninguém pior. Deus não tem isso. Deus sempre teve um ideal de um reino de sacerdotes, mas por esse tempo, Deus teve que levantar uma tribo. A tribo escolhida foi a tribo de Levi, porque ela se colocou para ser escolhida. Nós queremos viver uma vida em santidade. Nós desejamos andar com Deus. A tribo de Levi escolheu andar com Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus ou não? Amém. E aí começaram a caminhar com Deus. Nós sabemos que da tribo de Levi, começa a ver todos os filhos de Levi. Os filhos de Levi foram 3 filhos. Foi Gerson, Coate e Merari. Não precisa guardar nomes, mas a partir de Coate, os coatitas. Aí vai ver a linhagem de Arão. Chegou em Arão, aí vem seus filhos, Nadab e Abiú. Lembre-se de Nadab e Abiú, que acenderam o fogo estranho e foram mortos. E depois ficaram mais 2 filhos, eram 4 filhos de Arão. Por que eu estou falando dos 4 filhos de Arão? Porque eram os sacerdotes. O sacerdócio vinha de Arão. Lembre-se, Arão é da linhagem de Levi, mas só os filhos de Arão eram sacerdotes. Os filhos dos outros filhos de Levi eram levitas. Trabalhavam
levavam os utensílios do tabernáculo, mas ministrar no Santo dos Santos, ministrar no santo lugar, isso era competência dos sacerdotes. Linhagem de Arão. Linhagem de Arão. Por que eu estou frisando muito bem isso? Nadab e Abiú, os 4 filhos dele, Nadab e Abiú morreram. Ficou Eleazar e mais outro filho, chamado Itamar. Eleazar e Itamar, esses 2 filhos. Queridos, viria daí uma linhagem que mudaria a história de Israel para o mal e para o bem. Nós falamos no início sobre Zadok, da onde vem essa linhagem. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que entender como o povo começa a se perder, se desenfrear novamente. Lembre-se que eu comecei dizendo, olha, o povo tinha um sacerdócio universal, mas o povo sem freios entra no pecado. Deus levanta a tribo de Levi, porque ela queria se voltar para Deus novamente, mas dentro da tribo de Levi começa a perder o freio também. Que praga é essa, queridos? Como é difícil viver uma vida em santidade. Como é difícil viver uma vida com Deus. Porque agora dentro daquela tribo que escolheu adorar a Deus, dentro dela começa a se perder. Abram as vossas Bíblias, 1 Samuel. Vá um pouquinho além, à frente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 27. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Quem achou, diga glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, assim. Veio um homem de Deus a Eli. Eli era o sacerdote da época. Eli vinha da linhagem dos filhos de Arão, vinha a partir de Itamar, e ali vem toda a linhagem de Eli. Eli era um sacerdote que exercia a função naquele momento. Eli lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Olha o que Deus fala no versículo 28. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu, para subir no meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordaste das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias, preste atenção nisso, eis que vem dias em que cortarei o teu braço, Eli, e o braço da tua casa, de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Queridos, olha o que Deus está falando para Eli. Eli, olha, virão dias, porque você honrou mais os teus filhos do que a mim. Você colocava os seus filhos em primeiro lugar. Seus filhos estavam exercendo o sacerdócio de uma forma errada, em pecado, e você não fez nada. Você foi omisso. Pelo contrário, você deixou, você não os exortou em nenhum momento. Você honrou mais os teus filhos do que a mim. Você me desonrou. Eli, eu também vou desonrá-lo. Porque aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desonram, eu vou desmerecer. Deus, de uma forma muito dura, falando com Eli, mas Eli, eu cortarei o teu braço. Ou seja, você vai ser disciplinado. E mais, a tua casa também eu vou cortar, como diz o versículo aqui. Versículo 31. Eis que vem dias e cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai. Ou seja, sua descendência vai sofrer, querido. Meus amados, meus filhos são reflexos de mim. E os filhos dos meus filhos serão reflexos dos meus filhos. Se eu produzo algo errado, eles vão replicar. Entenda assim o que está sendo lido hoje. Contextualize e traga para os seus dias de hoje. A minha vida com Deus vai refletir neles. A minha vida sem Deus vai refletir neles. O que eles veem do meu pai, do pai e da mãe, eles naturalmente vão replicar. E a Bíblia diz, olha, cortarei o teu braço, Eli, você vai sofrer nesta geração, mas também cortarei o braço da tua casa, da casa de teu pai. Ou seja, descendências e mais descendências sofrerão por ti, Eli. Duro, né, meus queridos? Meus queridos, eu estou falando da linhagem
da tribo de Levi, que quis servir a Deus, mas que perdeu os seus freios também. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, vai mencionar que, deixa eu ler, gente, não precisa abrir não, prefiro falar do que errar. Hebreus capítulo 4, não precisa ir até lá não, eu vou ler aqui rapidinho. Hebreus capítulo 4, é uma passagem que mexe muito comigo, sempre quando eu leio, isso deve estar firme em nossos corações. Hebreus 4:16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amado, a graça é para encontrar, achamos graça para socorro em ocasião oportuna. A graça não só me alcança quando eu peco, ela me alcança em ocasião oportuna, ela também me alcança antes de eu pecar. A graça não é apenas para me resgatar o pecador, a graça é também para que eu não peque. Mas a graça tem sido usada apenas, e graças a Deus por isso, amém? Deus resgata o pecador, o arrependido, aquele que realmente, de fato, pediu perdão a Deus, Deus vai lá e resgata. Mas será que ela é só para isso? Ela também não me socorre em ocasião. Qual é a ocasião oportuna? É aquela que antecede o erro. A mais oportuna qual é? É não errar. Será que a graça também não impede você de errar, querido? Não me impede de errar também? Ou estamos fazendo da graça um subterfúgio para os nossos erros? Ah, pequei. Graça. Ela socorre em ocasião oportuna. Mas o povo desenfreado levanta uma tribo, perde os seus freios novamente. A tribo também perde os freios. Onde vai parar? Onde iremos parar? Onde a igreja vai parar? A Bíblia diz, queridos, 1 Coríntios, que o julgamento vai vir pela igreja. Quer olhar um dos sinais do final dos tempos? Pastor caindo. Deus trazendo à tona situações. Isso é sinal do final dos tempos. O julgamento começaria pelos seus, pelos da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Triste falar isso, né? Mas a igreja tem perdido seus freios. Tem perdido seus freios. Na falácia, na mentira de que... Bom, vamos seguir, queridos. 1 Samuel capítulo 2 ainda. Só eu que mexi na Bíblia, né? Vocês ainda estão lá. 1 Samuel capítulo número 2. Ainda no versículo que eu li. Eu parei no versículo... Isso. 32 agora, por favor. E verás o aperto da morada de Deus. Eu tenho que parar, queridos. Deixa eu continuar. Tem que dar umas paradas de vez em quando, senão não aguento. Mas, Deus disciplina, amém? Deus é amor, queridos. Gálatas 6:7 diz que, olha, porquanto de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Isso está na graça, queridos. A graça não apagou isso, não. Ananias e Safira mentiram para Deus, morreram. Isso está na graça também. Jesus, quando vai falar com João, lá em Pátimos, ele manda escrever para a igreja de Éfeso: olha, tem contigo algumas coisas, mas o certo é que removerei o teu candeeiro. Sabe o que é candeeiro, querido? No primeiro capítulo de Apocalipse vai descrever isso. É a igreja. Deus iria mover a igreja, iria tirar do lugar a igreja. Estamos na graça. Vai um pouquinho ainda em Apocalipse, capítulo 2, quando ele fala à igreja de Tiatira, fala, olha Tiatira, você que segue os caminhos de Jezabel, vou te colocar de cama. Eu estou falando da graça. Estou falando da graça. Deus disciplina, Deus poda. Amém, queridos? Glória a Deus. 32, agora sim. Se Deus não mandar eu parar aqui, eu vou continuar. 32, e verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Muito duro. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Muito duro, queridos.
Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. 37. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel. Repita comigo, sacerdote fiel. Deus suscitaria um sacerdote fiel. Porque essa linhagem de Itamar também perde os seus freios. De Nadab e Abiú já morreram e não tiveram filhos, não veio a linhagem. De Itamar perdeu a linhagem, perdeu os freios em Levi. Mas eu suscitaria um sacerdote fiel, que diz mais a Bíblia, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, firme. Entenda casa, descendência. Olha, a tua descendência será profícua, abençoada. Eu tenho um sacerdote fiel, casa estável. Mano, Deus quer trazer isso para nós, amém? Sacerdócio fiel, casa estável, casa firme. Descendência, filhos no altar, filhos crescendo na presença de Deus. Amém, queridos? Casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Glória a Deus, igreja. Deus tem esse sacerdócio para nós. As gerações foram perdendo seus freios, mas Deus falou: Eli, olha, você sofrerá, tua casa sofrerá, mas eu já estou separando um sacerdote fiel. Amado, esse sacerdote fiel tem que ser eu, tem que ser você, tem que ser cada um de nós. Eu tenho que ser sacerdote fiel. E a minha casa tem que estar firme. Meus princípios devem estar firmes. Aquilo que estiver formado em mim deve estar firme. Amém, igreja? Glória a Deus. Dê um pulo agora, 1 Samuel ainda, capítulo 22. Sacerdócio fiel, sacerdote fiel, casa firme. Isso Deus tem para nós. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 16. Isso, depois você leia com calma todo o capítulo 22. A gente vai ter que discorrer aqui de uma forma mais en passant. Olha o que diz o versículo 16. Respondeu o rei a Aimeleque, descendência de Eli. Lembra de Eli? Aquele no qual Deus falou, vou cortar o teu braço, vou cortar todos da tua casa, todos morrerão. Vai sobrar um, e esse um vai fazer você passar vexame. Versículo 16, capítulo 22 de 1 Samuel, versículo 16. Respondeu o rei, Aimeleque, morrerás tu e a toda a casa de teu pai. Pula para o 18. Então diz o rei a Doeg, volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, cidade desse sacerdote, passou a fio de espada, homens e mulheres, e meninos e crianças de peito, e bois de jumentos e ovelhas. 20. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para... Lembra-se daquele único que vai restar? Abiatar, da linhagem de Levi, é o único que sobra. Todos, queridos, foram eliminados, crianças de peito. Duro. Pastor, Deus faz isso hoje no Novo Testamento, queridos? Se seu filho está desviado, é a mesma coisa. Se eu estou desviado, é a mesma coisa. Eu estou morto. É pior. Porque quem morre, você vê, está morto. Pior é quem está vivo, mas está morto por dentro. Passa-se por normal. A graça superabunda a lei. Mateus vai dizer no capítulo 5, olha, se a vossa justiça não for acima dos escribas e fariseus, não tem parte comigo. Em todo momento, a graça de Deus coloca uma responsabilidade maior ainda sobre nós. Hoje não está mais em pedra, não está mais em estatuto, está dentro do meu coração, eu sinto. Se Cristo está dentro de nós, quando você peca, você sofre, você chora, você se indigna, você fica triste, o Espírito Santo se entristece. Se não há isso, voltemos às práticas das primeiras obras. Se não há isso, queridos, estamos mortos.
Pastor, mas passar fio de espada, criança de peito, homens, mulheres, todo mundo, que Deus é esse? Queridos, quantos não estão assim, acabei de falar, por dentro mortos? Precisa passar espada. Para quê? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E se olhar para o Antigo Testamento e colocar Cristo? Mas quem lê isso fala, não, mas estão matando crianças, queridos. Por favor, para de olhar para a sombra, olha para a árvore. Glória a Deus. Não pelo fato, né? Mas pelo ensinamento. 1 Samuel capítulo 22, continua. Dê um pulo aí na sua Bíblia. Perdão, 1 Samuel não. Vá para primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. Lembre-se, sobrou um de Eli. Abiatar. Primeiro Reis, capítulo 2, versículos 26 e 27. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 26 e 27. Sobrou apenas um. Lembra da profecia de Deus quanto à casa de Eli? Olha, quebrarei o teu braço e a casa também do teu pai. Todos morrerão, porque perderam os freios. Versículo 26. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de mim, meu pai. E porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote, perdeu a função, não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli, em Siló. Palavra se cumpre. Aquela palavra que Deus dera, através de Samuel, lá a Eli, olha, tua casa vai perecer, porque você perdeu o freio. Você é de uma tribo de Levi que falou, olha, eu vou pagar o preço. Você é de uma tribo que entrou, que Moisés falou, quem quer servir a Deus, vem. E veio. E falou, olha, eu vou servir a Deus. E vocês, da mesma forma que o povo anterior perdeu seus freios, vocês também, família de Eli, perderam seus freios. Mas, queridos, lembre-se, que foi lido no capítulo, em 1 Samuel capítulo 2, há um sacerdote fiel, há uma casa firme. Glória a Deus. Versículo 35, ainda aí, 1 Reis capítulo 2, versículo 35. Todos acharam? 35? Em lugar de Joabe, continuou o rei como comandante do exército, Abenaia, filho de Joaida, e em lugar de Abiatar, a Zadoque por... Amado, Deus troca. Queridos, tenha certeza disso. Se eu não quiser, Deus coloca outro aqui no meu lugar. Se você não quiser, tem outro para estar também. Só que Deus conta conosco. Deus nos quer. Deus quer nos usar. Deus quer ver a nossa vida no altar dele. Você pode ter errado, querido, peça perdão hoje para Deus. Deus te renova com toda unção, com toda força, com toda graça. Mas, querido, eu te encorajo a não pecar. Porque a graça também te alcança nessa ocasião oportuna. Acheguemos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e também acharmos graça em ocasião oportuna. Há uma ocasião oportuna, e essa não é só quando eu peco. É também quando eu estou para. Essa graça chega também na minha vida. Senão, queridos, eu não entendi o que é graça. Senão, eu estou fazendo dela uma grande muleta. Pequei, perdão, pequei, perdão, pequei, perdão. Qual o denominador comum de quem peca? Do pecador? É pecar. Quando Paulo vai escrever a igreja em Gálatas, em Filipenses, ele fala, em Filipos, perdão, ele diz o seguinte, aos santos da Galácia, aos santos de Filipos. Ele não fala aos pecadores. Existe algum adágio na igreja que fala, porque eu sou pecador, querido. Eu sou santo que peco. Eu sou o santo que peco. É diferente do pecador, porque pecador, o natural é pecar. Se o teu natural é pecar, você está errado. Santidade absoluta é Deus, amém? Só Ele. A nossa santidade é relativa.
Amém? Eu sou santo porque Deus me sarou, me curou, me salvou. Pela obra da cruz eu sou santo, mas eu erro, eu peco. Mas meu denominador comum é santidade. Quando eu falo que eu sou pecador, estou falando, olha, meu natural é pecar. E se o teu natural é pecar, queridos, olha, alguma coisa errada está. Vamos colocar os freios no lugar certo, em nome de Jesus, amém? Nossa geração não pode perder os freios. A história de Israel toda foi perder os seus freios, um atrás do outro. Mas, no lugar de Abiatar, entrou o sacerdote fiel, Zadok. É o sacerdote fiel. Era aquele que queria fazer a casa firme. É aquele profetizado lá por Samuel para Eli. Eli, olha, tua casa vai perecer, mas eu já tenho um sacerdote preparado. Queridos, Deus é tão bom que a obra dele não para. A obra de Deus não para. Deus quer nos usar, claro. Mas se eu não quiser, tenha certeza, amanhã tem outro aqui pregando e a obra vai crescer. Só que não passe de mim o que Deus tem para mim. Que não passe de você o que Deus tem para você. Que não passe de nós o que Deus tem para esta igreja. Amém? Eu quero ser chamado por Deus. Quer servir Deus? Quero. E quero ficar. Vou errar. Tenho advogado junto ao Pai? Eu sei que eu tenho advogado junto ao Pai. Mas esse advogado também intercede para mim quando eu estou ali. Senhor, me dá força para não pecar. Quando a tentação vem, Senhor, me dá força. Glória a Deus, igreja. Um novo sacerdote, Zadok, Deus remove, meu Pai, quem o desonra, mas também levanta sacerdotes fiéis para uma casa estável e firme. Deus remove sacerdotes infiéis, remove. Vamos ouvir um pouquinho sobre Zadok? Abram as vossas Bíblias, por gentileza. Meu amado, da geração de Zadok, você vai encontrar Esdras. Que linhagem. Que linhagem. De Zadok vão vir Finéias. Que linhagem. Falando em Finéias, eu não irei ler, mas eu vou ler. Números capítulo 25. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia. Números capítulo 25. Olha que homem. Pouco falado, mas que postura desse homem. Eu já tinha lido sobre ele, mas não tinha parado para meditar sobre a postura dele, porque é uma postura tão dura. Números capítulo 25. Lembre-se, queridos, aqui em Números capítulo 25, Balaão já havia sido contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Por 3, 4 vezes tenta amaldiçoar e Deus fala, não adianta, o povo de Deus não vale encantamento. Aí Balaão, aquele grande endemoniado, ele cria uma estratégia diferente, satânica. Ele fala, pois bem, eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, então o que eu vou fazer? Vou fazer com que as mulheres dos moabitas se misturem com o povo de Israel. E o povo de Israel vai começar a ter relação com essas mulheres. E naturalmente essas mulheres vão começar a levá-los para adorar os ídolos delas. E o povo começa a se... igualzinho os dias de hoje, queridos. Qualquer coincidência é fato. Casou mal, um abraço. Tem crente que não se casa com crente. Ah, não, ele vai se converter no meio do caminho, queridos. Está difícil já com convertido. Imagina, que luta. Não adianta, depois tem problemas seríssimos na sua vida com Deus. Mas olha o que diz o capítulo 25, versículo 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Começaram a se prostituir. Versículo 2. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos deuses delas. Eu falei de quem se casa com quem não é homem de Deus, quem não é mulher de Deus. Mas olha, queridos, eu posso estar casado com quem não é de Deus, você, mulher, pode se casar com quem não é homem de Deus. É uma falha, mas eu tenho que manter firme. O erro aqui não foi apenas das mulheres que se envolveram. O erro foi do povo, que se deixaram levar por elas para adorar outros ídolos, outros deuses. Versículo 4, disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. A ardente ira do Senhor se retirará de... Querido, quero os cabeças. A quem muito é dado, muito é cobrado. Às vezes não entendemos a responsabilidade que é estar nesse púlpito. Gente, estou virando púlpito, daqui a pouco estou 90 graus para cá. Às vezes não entendemos a responsabilidade que é ser chamado para o ministério.
que é ser um pastor, o que é ser um missionário, o que é ser um diácono, uma diaconisa, o que é ministrar um louvor, o que é dar uma aula, o que é ser um sacerdote. Às vezes não entendemos o peso, a responsabilidade que está sobre nós. Eu quero os cabeças, mata todos. Por que os cabeças? Porque eles são os cabeças. Vai começar por eles, para dar exemplo. Continuando. Pastor, mas o senhor está falando, hoje também vou cortar, meus queridos, vou cortar a cabeça de ninguém aqui fora, por favor. Amém? Mas tem muita gente sem cabeça há muito tempo. Há muito tempo. Versículo 6. Depois de tudo isso, olha o que diz versículo 6. Versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem, olha esse versículo, gente. É muito cara de pau, olha o versículo 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Para aqui. Enquanto todo mundo estava chorando por ter que cometer aquele genocídio e por causa do erro que eles cometeram, chega um que não está nem aí. Deve ter chegado abraçado com a sua midianita. Tudo bom, galera? Certinho? Estou chegando aí. Todo mundo chorando. Entra na tenda, como se nada tivesse acontecendo. Queridos, isso acontece nos dias de hoje. As pessoas pecam e não estão nem aí. Como se nada tivesse acontecendo. Bola para frente. Entram e saem da igreja. Tem crente que já mudou de igreja 10 vezes. Versículo 7. Olha o que faz esse homem chamado Finéias. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, descendência Zadok, vai chegar em Zadok. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Queridos, por favor, amém? Contextualize. Coloca Cristo aqui. Tá? Lança. Eu não sei se foi os dois de uma vez só, mas ninguém mandou o Finéias fazer isso. Finéias, quando viu aquele cara de pau entrar na tenda, abraçado com uma mulher que levou o povo à idolatria, como se nada tivesse acontecendo, Finéias pega a sua lança e transpassa os dois. Traga isso para Cristo, querido. A Bíblia diz que Jesus não veio trazer paz, veio trazer espada. Espada é palavra. Hebreus 4:12. Aqui eu poderia falar, olha, veio Finéias e confrontou eles. Na graça eu falo, confrontou eles biblicamente. Botou para fora. Ou muda de vida ou sai. Na graça. Espada, palavra. Finéias é uma postura incrível. Finéias, olha aquele cara de pau entrando com a sua mulher. Eu fico imaginando todo mundo chorando e aquele casal entrando como se nada tivesse acontecendo. Sacerdote fiel. Casa firme. Descendência de Zadok. Descendência de Eleazar, filho de Arão, da tribo de Levi. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora sim, queridos, dá um pulo em Ezequiel. Ezequiel capítulo 44. Nós somos esse sacerdote fiel, em nome de Jesus. Deus tem que trazer isso em nós, esse entendimento para as nossas vidas. Comprometimento com a obra, comprometimento com o serviço, comprometimento com a vida no altar de Deus, caráter, vida santa. Deus tem isso para as nossas vidas. Ezequiel capítulo 44. Todos acharam, amém? Mas um texto muito duro também. Muito duro. Olha o que diz o capítulo 44, versículo 10. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava, Êxodo capítulo 32, perderam os freios. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado,
que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua... Mas tem consequências sobre nossos erros. Sobre as nossas falhas virão consequências sempre, sempre. Olha, Ezequiel está falando de algo, profetizando para o futuro, falando de um passado, mas bem pontual e bem daquele momento e também para os nossos dias de hoje. Versículo 11. Contudo, olha que interessante, gente. Contudo, eles servirão no meu como guardas nas portas do templo e ministros. Em outras palavras, só que tem uma coisa, esses que se desviaram, o sacerdócio acabou. Vão ficar na portaria. Fazer o que eles faziam antes, nunca mais. Querido, isso aqui é uma janela de graça, né? Porque não era nem para ficar na porta. Na lei era assim. Na lei acabou. Aqui é uma janela de graça que se abre no Antigo Testamento. Você vai perder só a sua função, você não vai ser mais sacerdote, você vai ficar na portaria. Que você tem uma função muito didática nisso tudo, queridos. Deus perdoa? Perdoa. Deus restaura as nossas vidas? Restaura. Só que o exemplo, queridos, nossa vida é pautada por exemplo. Credibilidade. Aquele que foi para a portaria, se amanhã ele voltasse para pregar, o outro ia falar, poxa, consigo confiar nesse cara que está pregando. Olha o que ele fez naquele dia, não consigo sair da minha cabeça. O que ele fez. Não dá para confiar nele. Credibilidade, exemplo. Nossa vida é pautada em exemplo. As pessoas estão nos olhando e procuram em nós exemplos. Como eu vou pregar se não há exemplo? Como eu vou falar do amor de Deus se eu não vivo isso? Como eu vou pregar de santidade se eu não procuro viver isso? Versículo 11. Contudo, eles servirão no meu santuário, como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão holocausto e sacrifício para o povo, estarão perante este para lhe servir. Porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel, de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a iniquidade. 13. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão nenhum de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Exemplo. Levarão a vergonha. Versículo 14, perdão. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo o que se fizer nele. Deus perdoou, queridos. Uma janela da graça no Antigo Testamento, mas, entretanto, o que vocês faziam não dá para fazer mais. Não tem exemplo, não tem credibilidade, vocês perderam. Não tem mais confiança. Meus amados, na disciplina você perde também aquilo que você fazia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 15, olha que lindo. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Versículo 16, preste muita atenção. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas. Eles servirão a mesa. Eles estarão na minha mesa, vão cumprir as minhas prescrições, porque são Zadok, sacerdócio fiel, casa firme. Queridos, Deus quer levantar uma geração de Zadok, uma geração firme na palavra, uma geração compromissada em meio a uma geração sem freios. Em meio a uma geração que se perde dia a dia. Em meio ao movimento jovem, já falei isso, tem sido maravilha no meio da igreja. Eu falo nas igrejas espalhadas pelos 4 cantos da terra. O jovem é uma potência nas mãos de Deus. Meus queridos, mas é no meio desses mesmos jovens que vem essa doutrina de que o Antigo Testamento sai e agora é só novo. Que eu não preciso mais pregar o Antigo Testamento, porque Deus é amor. E se esquece que todo pai ama seu filho, né?
E por amar, cuida. E por cuidar, disciplina. Mas essa onda tem alcançado, invadido as igrejas. Fique ligado nisso, em nome de Jesus, amém? Cuidado para não ser levado por todo vento de doutrina. Medite na palavra, escute a palavra, ouça a palavra, leia a palavra. Precisamos ser essa geração de Zadok, que em meio a uma geração sem freios, se mantém firme. Agora pula assim, para o texto de final, e aí eu estou finalizando mesmo. Ezequiel capítulo 48. Ezequiel 48, versículo 11. Para encerrar, vamos colocar de pé. Vamos ler esse versículo. Ezequiel 48, versículo 11. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Deus tinha uma herança para os sacerdotes de Zadok. Essa herança é profética no livro de Ezequiel, que daria uma terra, uma amplitude de terra, onde ficaria o templo milenar, o templo do milênio. Mas o certo é que dentro dessas promessas todas, inclusive de terem terras, eu estou falando de terra na qual os levitas não tinham, mas sobre os filhos de Zadok que receberiam essas terras, seriam abençoados, mas a maior bênção que os filhos de Zadok receberam, queridos, foram estarem à mesa do Pai, estarem à mesa do Senhor, servirem à mesa, guardarem as prescrições de Deus. Isso se chama herança dos filhos dos sacerdotes santificados. Deus tem essa herança para nós, amém, igreja? Glória a Deus. É duro, é difícil, Você vai errar, sem dúvida que você vai errar. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Mas ao mesmo tempo, queridos, sobre mim há uma graça que me alcança, que me socorre em ocasião oportuna. Não apenas quando eu erro, quando eu peco, quando eu estou no fim do poço. Mas a ocasião é agora, a oportunidade é agora. Fala, Senhor, eu sou dessa tribo de Levi, eu escolho servir a Ti. Senhor, eu posso ter perdido um pouquinho dos meus freios, como a linhagem de Nadab, de Abiú e de Tamar perdeu. Mas, Senhor, eu sou da linhagem de Eleazar, eu sou como Finéias, eu tenho uma espada que é a palavra, que penetra no coração daquele que está errando, que penetra no meu coração quando eu erro. Queridos, você nunca tomou uma espadada não no meio do teu coração? A espada nunca passou pela tua cabeça, não? Quando você leu a palavra? Não mexeu com o teu coração, não mexeu com a tua mente? Teu coração não ardeu quando você leu a palavra? Você não ficou contrito quando você errou, quando você pecou? Isso é espada que penetra. Uma espada de dois gumes, que divide a alma do espírito. Hebreus 4:12. É a mesma espada que cortou a cabeça daqueles cabeças de Israel. É a mesma espada que Finéias pegou e transpassou aquele casal cara de pau. É a mesma espada. É a mesma. Que possa transpassar o teu coração hoje, agora, que esteja transpassando o teu coração, que esteja transpassando o meu. Esteja cortando a minha cabeça agora. Para que eu venha entrar lucidez espiritual na minha mente, no meu coração. Falar, Senhor, eu quero te servir com inteireza de coração. Senhor, eu sei que eu errei, sei que eu falei, mas Senhor, olha, em mim, no meu homem interior, se renova minhas forças dia a dia. Senhor, me restaura. Senhor, passa com teu sangue sobre a minha vida, me faz um homem novo. Eu quero ser da linhagem de Zadok, sacerdotal, eu quero um sacerdócio fiel. Casa firme, meus filhos vão crescer caminhando com Deus. Vão olhar em mim uma referência. Vão olhar em mim um exemplo. Casa firme. Xarabaxê calabás. Sua casa será firme. Sua casa vai ser fincada na rocha. Tu és o exemplo, tu és o sacerdote fiel. Tu és o homem de Deus que rege a tua casa, que governa o teu lar. Deixa essa espada entrar no teu coração, deixa sangrar. Queridos, eu prefiro ser sangrado por Deus. Eu prefiro ser sangrado por Deus do que ser sangrado pelo diabo. Como um dia o próprio Davi fala, Senhor, quando ele tem que escolher para cessar a praga do censo que ele faz. E é dado algumas opções para ele, ele fala, Senhor,
Eu prefiro cair nas tuas mãos, porque eu sei que tu és misericordioso, do que cair nas mãos dos inimigos. Eu prefiro cair nas mãos de Deus. A graça está oferecida para ti. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Você recebe misericórdia e também recebe socorro em hora oportuna. Talvez a hora seja hoje. Pastor, eu sairia daqui para fazer isso. Pastor, essa semana eu iria cometer isso. O Senhor estava certo que eu iria fazer tal e tal. Mas a graça me alcançou nesta manhã. Me socorreu nesta manhã, nesta hora. Deus falou comigo. E a semana vai ser diferente, pastor. Minha vida vai mudar porque a graça me alcançou antes de eu errar. Faça uma prova com Deus. Fale com Deus. Senhor, me ensina. Senhor, eu tomei posse. Sou sacerdote fiel. Feche seus olhos. Coloque sua mão no coração. Deus amado, em nome de Jesus, nós profetizamos nesta manhã. Somos sim geração abençoada. Somos sim da linhagem de Zadok. Somos um sacerdócio fiel. Casa firme. Casa firme. Santos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Deus, talvez enquanto eu esteja falando isso, meu coração esteja falando o contrário. E me acusando. A poder no sangue de Jesus. Repreende o teu coração, querido, porque ele é enganoso. Desesperadamente corrupto ele é. Chega de ser levado pelos sentimentos. Porque esse coração é corrupto, é enganoso. Mas seja levado pela palavra. E Deus o chama de santo, inculpável, irrepreensível pela obra dele que ele fez na cruz. Isso é a responsabilidade que vem sobre nós. Deus, diante disso eu falo, Senhor, perdão. O Senhor pode transpassar minha alma, meu coração. Dói a espada entrar. Mas eu quero ser como Finéias, não quero negociar. Não quero negociar. O padrão de Deus ainda é comportamental. O padrão de Deus ainda é de caráter. O padrão de Deus não é apenas com os dons, mas sim, principalmente, caráter. Deus, toca em nossas vidas. Restaura o nosso altar. Restaura a nossa adoração. Restaura o nosso ministério. Restaura a nossa vida contigo, meu Pai. Coloca os freios onde eles foram tirados. Somos uma geração diferente. Somos uma geração santa. Deus, toca nos ministros de Deus que estão nos quatro cantos desta terra, nos pastores, diáconos, diaconisas. Deus, chega de brincadeira, não temos mais tempo para brincar. Não temos mais tempo de ficar pulando de igreja para igreja. Como se assim pudesse apagar o que eu fiz e eu deixei de fazer. Deus, queremos ser disciplinados por Ti, porque em Ti há misericórdia, há conforto, há consolo. É melhor estar nas Tuas mãos, meu Pai. Porque há socorro bem presente. Na hora da angústia, na hora da aflição, Tu és o nosso socorro. Senhor, nós te amamos. Nós recorremos a Ti, meu Pai. Nós somos aquela tribo que fala: eu vou entrar no arraial, eu vou te servir. Não quero bezerro de ouro, não quero idolatria. Deus, em nome de Jesus, sacerdócio santo queremos ser. Sacerdócio santo queremos ser, louvo de todo o teu coração. Aleluias. Que não passe de nós. Não passe, Deus, não passe. O teu Espírito, tudo que foi dito a nós, venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e que realize o teu querer. Não precisa de Zadok. Não precisa de outros Zadoks. Não precisa levantar outro. Você pode estar como Nadab, como Abiú. Você pode estar como Itamar. Você pode estar como Abimeleque.
mas já há mudança nesta noite, nesta manhã. Não precisa ser levantados ad hoc, mas, queridos, se for necessário, Deus levantará. Aleluias. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. O teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. O teu querer. Deus amado, em nome de Jesus, saímos daqui com o nosso coração ardendo, meu Pai. Senhor, ainda há sacerdócio fiel em nosso meio. Ainda há casa firme, ainda há sacerdote santo, ainda há Israel, ainda há na igreja homens e mulheres de Deus que não negociam com o pecado, que desembanham sua espada, sua palavra. Deus, obrigado. Começa conosco, meu Pai, começa por mim, mas faz diferença em nosso meio, faz diferença em nossa casa, faz diferença em nossa família, faz diferença em nosso ministério. A partir de hoje, meu Pai, como tem sido pregado neste lugar, renova-nos com santidade, renova-nos. Obrigado pela tua graça, meu Pai, que me motiva a ser santo. Deus, que me motiva a ser santo é a cruz, é a tua graça, é o teu amor. Isso nos motiva. Deus, somos santos, não para aparecer, mas é por ti. Precisamos ministros, meu Pai, que queiram aparecer para ti, ministros que queiram aparecer para a tua obra, ministros que queiram aparecer, meu Pai, para o teu Espírito permanecer em nós. Deus, trabalha em nossos corações, trabalha, Senhor, trabalha, meu Pai, cura as nossas vidas, cura a nossa casa, cura a nossa família, cura os nossos casamentos, cura o nosso ministério, cura o nosso interior, Senhor. Cura. Queremos chegar aqui, entrar por essas portas, declarando: Senhor, eu sou santo. Estou errando, meu Pai, errei, mas eu sou santo. Me restaura. Senhor, me dá força para quando estiver para pecar, não pecar. Senhor, me dá forças. Deus, obrigado pela palavra nesta manhã. Deus, nos leva a essa santidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus bem alto no seu lugar. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.